Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar a nossa conversa a respeito do tema relacionamentos sustentáveis. E eu gostaria de trazer uma frase que é muito óbvia, mas eu sou uma pessoa que gosto do óbvio. Gosto de refletir sobre questões que nos parecem fazer parte do cotidiano, né? Que a gente já sabe muito a respeito destas coisas, mas na prática nós agimos e reagimos de forma diferente. Então eu quero trazer a frase: pessoas precisam de pessoas. Você já parou para pensar nisso? Que não há substituto para pessoas de forma satisfatória, é bem verdade, na nossa existência, na nossa vida. Desde que nós acordamos e abrimos a torneira para banhar o rosto ou escovar os dentes, quantas pessoas estão por trás desta água que sai da torneira para um simples ato do nosso cotidiano. Sem falar na mesa, na comida que nós comemos e todas as outras coisas que nós usufruímos em nossa vida, tem a marca de pessoas. Pessoas trabalharam, pessoas doaram dos seus talentos, dos seus dons, para que nós pudéssemos ter essas questões básicas resolvidas com qualidade em nossa vida cotidiana. Então pense nisso. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Agora, existe também uma outra frase que também é óbvia. Eu já disse, eu gosto do óbvio. Onde houver duas pessoas, há um relacionamento e, consequentemente, conflitos. Ou seja, os conflitos são normais, queridos, na vida humana, nas relações humanas. Agora, os conflitos eles podem ser vistos como obstáculos ou como possibilidades de crescimento e transformação. Depende da minha perspectiva, da nossa perspectiva. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, aceitar as nossas próprias atitudes negativas. Quantas vezes nos frustramos por agirmos ou reagirmos de forma negativa? Gostaríamos de ter feito diferente, de ter falado diferente, de ter agido diferente com as pessoas do que fizemos. Mas uma coisa é certa, meus queridos, precisamos aprender a conviver com a gente mesmo e, consequentemente, com as outras pessoas. Se nós desejarmos, se nós quisermos nos relacionar de forma sustentável, com qualidade, com as pessoas à nossa volta e com todos que farão parte da nossa história, nós precisamos nos relacionar bem primeiro com a gente mesmo. Você concorda comigo? Melhor conhecimento de si mesmo gera melhor conhecimento do outro. Quanto mais eu me conheço, mais eu tenho a possibilidade de conhecer o outro. Quanto mais eu me compreendo, mais eu tenho possibilidade de compreender o outro. Quanto mais eu tenho amor próprio saudável, eu tenho condições de amar o outro de forma saudável e assim por diante. Existem algumas coisas em nossa vida que
impedem que as nossas relações fluam de forma natural, floresçam, cresçam e se transformem. E uma delas é medo. Nós temos medo de ser rejeitados. Nós temos medo do desamor, do desafeto. Nós temos medo de não agradar as pessoas. Seja qual for o tipo de medo que nós temos em relação à convivência com outras pessoas, isso se torna um obstáculo, porque o medo, ele nos paralisa. O medo nos faz não enxergar as coisas como elas são, não pensar e não considerar de forma real os fatos como eles são. Nós ficamos impedidos por causa do medo, desse sentimento que é comum a toda a humanidade. É um patrimônio comum da humanidade, o medo. Mas se nós aprofundarmos um pouco a questão do medo, nós vamos descobrir que ele é uma súplica por amor. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que o medo é falta de proteção. Eu concordo. E tantas outras ideias a respeito dessa questão do medo que envolve a raça humana desde os primórdios da história. Mas o medo, ele tem esse aspecto, uma súplica por amor. Que coisa interessante, não é? Saiba que, através do amor, nós podemos mudar a natureza e a qualidade dos nossos relacionamentos. E o medo, ele limita a nossa capacidade de enxergar a realidade. O antídoto do medo é o amor, segundo as Escrituras. A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Isso é lindo. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, nós precisamos de amor. Nós precisamos alimentar a nossa alma de afetividade, encher o nosso coração de amor, porque é o amor que lança fora todo o medo. Então, na realidade, o medo é um pedido de ajuda, é uma carência desse amor verdadeiro, desse amor divino, deste amor humano saudável e que nos aproxima, que nos faz conviver de uma forma prazerosa com as outras pessoas. Mas nós temos também, queridos, uma outra variável que vem do medo, que também impede esse florescimento nas relações humanas. É a desconfiança. É uma das variantes do medo. Com o passar do tempo, se manifesta em manipulações, ciúmes, competições e outras emoções e condutas que fragmentarão os nossos relacionamentos. Nós temos também outra variante do medo, que é a insegurança. Todos nós nos sentimos inseguros porque chegamos ao planeta sem o manual do usuário. Temos medo de que algo de ruim possa acontecer com a gente e não sabermos consertar isso. Errar, acertar e consertar, meus queridos, é humano. A insegurança também, ela é alimentada pelas nossas autodefinições. Como você se define? Você se define como uma pessoa inteligente, competente, sábia, generosa, amável? Ou você se define como alguém fracassado, incompetente, etc. As Escrituras dizem que, como o ser humano imagina na sua alma, assim ele é. Então, queridos,
observar com atenção os fatores que caracterizam a nossa vida e as nossas relações com as pessoas, é preciso saber que respeitar a individualidade de cada um, com suas características e peculiaridades, é essencial, é fundamental. Pessoas precisam de pessoas e nós precisamos vencer esses obstáculos do medo, da desconfiança e da insegurança para construirmos relações sustentáveis, relações prazerosas, relações